fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Colocar em condições de receber todas as bênçãos que aqui viemos buscar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, que Jesus nos abençoe a todos. Boa tarde. Bom, é muito comum, pelo menos acontece comigo, quando eu vou a uma palestra, assisto um filme, leio um livro, lógico, estamos falando aqui de uma boa palestra, um bom filme, um bom livro, algo que tenha um bom conteúdo na nossa vida. Não sei porquê, mas eu sempre lembro de alguém. Aqui serve tudo para ela. Esse filme eu vou recomendar para ela. O que a personagem está fazendo, tudo que ela faz. Era bom que ela assistisse esse filme para ela ver as consequências das coisas erradas que ela está fazendo. Esse livro eu vou indicar para Ciclano, porque lá tem toda a solução para o problema dele. Então não sei porquê, mas palestra, filme, livro serve para o outro. E quando a gente está numa rodinha de amigos, você encontra, aí os primeiros minutos de conversa, joga-se conversa fora, né? Papo furado, coisas alegres, mas de repente você ou alguém do grupo se lembra de alguém conhecido por todos, e aí a conversa começa a girar em torno dessa pessoa. Geralmente alguma coisa errada que ela fez, ou alguma coisa que ela deixou de fazer, as consequências, né? Então, com uma facilidade muito grande, lembra-se de alguém. Então a gente parece, né, comum, mas a gente tem uma facilidade, né, de lembrar dos outros, dos problemas dos outros, ter a solução dos problemas do outro. Isso é uma característica do ser humano, gente. Tem pessoas que fazem com mais frequência, tem pessoas que fazem menos. Sempre foi assim, continua sendo, vai ser por um bom tempo aí. Então, quando Kardec, né, estava elaborando o livro dos Espíritos, no capítulo que a Fátima nos colocou, quando ele fala de perfeição moral. Perfeição moral são aquelas pequenas coisinhas que a gente tem que ir modificando.
E como Kardec não era diferente de nós, né, talvez menos do que nós, mas também tinha essa facilidade de ver o defeito do outro, então ele pergunta à espiritualidade, né? Será que, já que é tão fácil para nós ver o problema do outro, será que tem culpa em nós estudar os defeitos ali? Aí a espiritualidade responde: depende da intenção. Porque não é proibido a gente ver o mal onde existe o mal, gente. Infelizmente, não dá para a gente viver vendo só o bem, convivendo com o bem, recebendo e praticando o bem. Essa não é a característica do nosso mundo. Infelizmente, ainda, por dois sentimentos da natureza humana, nós temos o orgulho e o egoísmo. E isso, nós já sabemos que eles são os pais de muitos vícios, acaba nos levando a uma certa dependência da matéria. Então acaba se tendo como consequência o mal. E o mal deixa uma herança terrível que é o sofrimento. Então, infelizmente, ainda nós vivemos num mundo onde se predomina o mal. Então seria uma hipocrisia nossa achar que nós só vamos ver o bem. Então o problema não está aí. Se a predominância do mundo que vivemos ainda é o mal, lógico, tem muita coisa boa, mas se predomina o mal, não é esse o problema. A espiritualidade avisa: o problema é quando você vê com essa facilidade como nós vemos, mas critica e julga, deprecia o nosso semelhante. E maior vai ser a nossa culpa quanto mais nós vermos o mal do outro com a intenção de divulgar, de destruir a imagem desse semelhante perante as outras pessoas, de usar da malevolência, da maledicência e muitas vezes nos alegrarmos de ver o defeito do outro. Tá vendo? Você fala que eu faço coisa errada, olha o que ele faz. O que ele faz é muito mais grave. O defeito dele é muito maior que o meu. Então, quando a gente vê o defeito do outro, com a intenção de julgar, criticar, depreciar, divulgar, destruir a imagem, usar da maledicência, nós estamos faltando com a caridade. Nós estamos faltando com uma das virtudes mais importantes, vamos dizer, para tratar com o nosso semelhante, que é a indulgência. Então, se nós vivemos em um mundo onde se predomina o mal, onde o mal é tão visível, o que a espiritualidade nos orienta? Que a primeira coisa que a gente faz, quando a gente observar o defeito do outro, veja se esse defeito também não serve para você. A hora que você julgar, criticar o defeito do outro, veja se essa censura não serve para você também. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é procurar evitar fazer aquilo exatamente que nós estamos criticando no outro. Então, se você fala: olha, aquela pessoa é mesquinha, seja mais solidário. Ai, como ela é arrogante, orgulhosa, procura ser mais humilde. A pessoa é egoísta, procura ser mais fraterno. Procura sacrificar um pouco os seus próprios interesses para auxiliar aquilo que você está criticando tanto no outro, para que aquelas palavras de Jesus não sirvam para nós. Porque vedes um argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no próprio olho? Ou como costuma dizer a teu irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, enquanto você tem uma trave nos próprios olhos? Hipócritas, tire primeiro a trave dos vossos olhos, para ver se poderás ajudar a tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então vejam que essas palavras de Jesus, elas estão de acordo com a resposta dada a Kardec.
Quando Jesus coloca um argueiro, o argueiro no olho a gente sabe, né, gente? Como se fosse um cisco, né? Aquela coisa minúscula. Enquanto que a trave, quando Jesus utiliza ali, seria algo robusto, algo visível. Então quer dizer, Jesus está falando que a gente vê aquela coisa minúscula do outro, mas não consegue enxergar algo que está visível em nós. Porque um dos maiores defeitos nossos, gente, é exatamente ver o mal do outro antes do nosso. O certo seria então, quando a gente visse o mal, procurar evitar de fazer aquilo. Mas por que a gente não faz isso? Porque para isso, gente, para a gente reconhecer o nosso mal, o nosso defeito, tem que ter muita coragem. É muito difícil você reconhecer aquilo que você tem de errado. Aí você acaba vendo no outro aquilo que te incomoda tanto. E o Evangelho ele é bem claro, ele deixa um exemplo para que a gente conseguisse ver primeiro o nosso mal. É lógico, de uma forma simbólica eles colocam, é como se você conseguisse sair do seu corpo, ficar do lado e observar suas atitudes. E aí fazer a pergunta: se eu visse o outro fazendo aquilo que eu estou fazendo, o que eu ia pensar dele? Se você censurar no outro aquilo que você está fazendo, essa censura serve para você. Porque não existem duas medidas de justiça. A justiça é a mesma para todos. E se nós fôssemos sinceros, eu digo a vocês que a gente ia censurar muitas das nossas atitudes. E a gente não consegue fazer isso, exatamente por causa do orgulho. Eu já falei aqui isso para vocês, o Cássio também comenta. O orgulho, ele é muito inteligente, gente. Ele vai procurar justificar todas as suas imperfeições, milimetricamente acertadas para esconder o seu fracasso. Ele vai camuflar, ele vai esconder os nossos defeitos físicos e morais e fazer com que a gente veja com muita facilidade. Veja, critique e julgue o defeito do outro. É exatamente o orgulho que faz isso. Ou é o orgulho que nos impede de praticar a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, gente, ela é humilde, ela é modesta, ela é indulgente. Não existe caridade orgulhosa, porque esses dois sentimentos, um neutraliza o outro. Como que uma pessoa orgulhosa, que é aquela que dá tanta importância àquilo que ela tem, a sua posição, as suas aptidões, vai praticar a verdadeira caridade? Ah, mas tem muita pessoa orgulhosa fazendo caridade. A caridade material, sim. Aquela caridade que aos olhos do mundo torne você uma pessoa boa, uma pessoa prestativa, uma pessoa que doa. Então aquilo lá eleva você como uma pessoa boa, mas a verdadeira caridade moral não consegue. Porque se ela dá tanta importância às suas aptidões, à sua capacidade, como que ela vai assistir uma palestra? A hora que o explanador estiver falando, ela vai falar: isso serve para mim. Ah não, ela vai lembrar de alguém. Se ela está naquela rodinha de amigo, como eu comentei, como é que ela vai elogiar as suas aptidões? Que as suas aptidões podem eclipsar as dela? Não vai. Ela não consegue fazer isso. Então o orgulho, além dele ser o pai de muitos vícios, gente, ele também é a negação de muitas virtudes. E Francisco de Assis nos fala que a felicidade é o conjunto de virtudes acumuladas no seu coração, que você vai ser feliz pela proporção de virtudes que você conquistou. Então, como que você vai conseguir ser feliz se você ainda tem o orgulho como um grande obstáculo para conquistar essas virtudes?
É por isso que o tempo que Jesus anunciou seu evangelho, ele nos alertava. Ele procurava combater o orgulho, nunca o orgulhoso. Ele procurava sempre nos alertar: cuidado com julgamentos. Cuidado ao julgar o seu próximo, que na mesma proporção você será julgado. Ele estava sempre pedindo a nós para que a gente fosse indulgente. São várias passagens de Jesus, como aquela manhã em que ele e os apóstolos estavam saindo do templo e os escribas e fariseus chegaram até Jesus trazendo uma mulher que tinha acabado de ser pega em flagrante de adultério. No tempo de Jesus, adultério provocado pelas mulheres, meu Deus. Quando o povo viu aquilo, já tinha certeza: ali vai acontecer um escândalo e uma tragédia. E vai formando aquela multidão em volta dela. Ela ali, naquela condição humilhante, com todo o povo à sua volta, eles perguntaram a Jesus: mestre, esta mulher foi pega em flagrante de adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada até a morte. O que tu tem a nos dizer? É lógico que Jesus sabia qual era a real intenção deles. Porque se eles quisessem cumprir a lei mesmo, não trazer para Jesus, não. A lei permitia, onde a mulher era pega em adultério, ela já ser apedrejada ali. Mas eles trouxeram ali porque eles queriam colocar Jesus numa condição que ele fosse contra as leis de Moisés. E Jesus sabia dessa intenção. Então ele olha para aquela mulher em condição humilhante, cujas lágrimas não tinha tocado nenhum daqueles corações endurecidos, e muitos daqueles corações, na calada da noite, já tinham procurado aquela mulher. E Jesus se compadeceu dela. Então ele não disse nada. Ele apenas abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. Mas os escribas e fariseus insistiam. Eles queriam colocar Jesus numa condição contraditória. Então eles dizem: mas o que nós vamos fazer, mestre? A lei pede para apedrejar. Então Jesus levanta-se, num tom grave e sereno, disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Abaixou e voltou a escrever na areia. Eles, curiosos, talvez a consciência já acusando, né? Porque a nossa consciência, gente, o nosso grilinho falante, quando a gente vai tomar alguma atitude contrária à lei de Deus, tenta avisar. O grilinho tenta falar aqui. É que nós não vamos querer ouvir. Então, provavelmente, a consciência deles começou a pesar. Eles se espantaram ali com o que leram. Foram jogando as pedras que tinham na mão e foram saindo dos mais velhos até os mais novos. Ficou ali, no meio da rua, apenas Jesus, aquela mulher chorando muito, ajoelhada, cabeça baixa. Ele então, apiedado pela situação dela, estende-lhe as mãos, levanta e diz: mulher, serena teu coração, olha a tua volta. Aonde estão aqueles que te acusaram? Alguém te condenou? Ela então, ainda chorando muito, levanta a cabeça, e nesse momento os olhos dela cruzam com os olhos de Jesus. E ela sentiu que aquele homem conhecia a sua alma, os seus segredos mais íntimos, mas o olhar de Jesus não era nem de acusação e nem de condenação. Então ela disse: mestre, ninguém me condenou, muito menos eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Olha a sabedoria do Mestre Jesus. O único Espírito que esteve aqui conosco, que tinha condição de julgar uma pessoa, porque ele tinha conhecimento e autoridade moral para isso. E foi justamente Jesus que nunca julgou e condenou quem quer que fosse. Nós não precisaríamos falar mais nada aqui. Quem somos nós para ter pedras na mão para atirar em alguém? Então olha como Jesus, com poucas palavras, diferente de nós,
conseguia tocar a consciência moral das criaturas. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Olha a maravilha desta passagem de Jesus. Pessoas com pedras na mão para apedrejar outras pessoas. Se a gente parasse para pensar, rapidamente a gente ia concluir. Se uma pessoa já tem pedras na mão para cometer um erro, para apedrejar, que direito que ela tem se ela já está cheia de erros? E se você não tem pedras na mão, é porque você está na posição de Jesus. Estar na posição moral de Jesus, aí mesmo que você não vai julgar e condenar ninguém. Porque espíritos com a moral do Cristo, eles não julgam e condenam. Eles compreendem o grau evolutivo que está aquela pessoa que está cometendo erro. Então olha a sabedoria, que lição que o Mestre nos deixou. Quem somos nós para ter pedras na mão para apedrejar alguém? Porque hoje em dia só mudou a forma de apedrejamento. Nós não apedrejamos mais com pedras, mas nós temos outras formas. Quem somos nós? Então esta passagem de Jesus, gente, é uma grande lição para nós. E não é só essa frase não, porque a gente se detém a ela, né? Muitas vezes a gente usa, mas olha, lembra que Jesus falou, hein? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mas todas as passagens de Jesus têm grande ensinamento. É que a gente se detém mais àquelas palavras e passa desapercebido, como se fosse só um fato histórico. Quando ele coloca, vai saindo aqueles mais velhos até chegar aos mais novos. Se a gente parar, a gente vai ver que tem outra lógica. Jogam-se as pedras e vão saindo os mais velhos. Por que isso? Porque quanto mais velho você for, mais você erra. Então é muito mais urgente aqueles jogarem as pedras no chão. O que Jesus escreveu ali, nenhum evangelista colocou para nós, mas a gente consegue deduzir. Jesus escreveu na areia, na terra, no humus, humanidade. Provavelmente Jesus colocou: a humanidade está sujeita a erros. Quem faz parte da humanidade? Nós. Todos nós, seres humanos, ainda estamos sujeitos a erro. Mas que esse erro não é para ser visto só como uma falha, mas uma ferramenta de trabalho, para que a gente compreenda que se todos nós estamos sujeitos a errar, quem está errando hoje pode ser meu irmão, mas amanhã pode ser eu. E se todos nós estamos sujeitos a errar, nós temos que ter compreensão e perdão mútuo. Então, quando Jesus coloca para nós, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ele está fazendo da indulgência um dever. Então, quando é um dever, ele está nos mandando: não julgues mais severamente o outro do que você julgaria você. Porque muitas vezes nós até temos coragem e reconhecemos o nosso erro, mas não temos coragem para mudar. Aí você guarda aquele sentimento de culpa dentro de você. Lá no fundo você tem um sentimento de culpa. Quando você vê o outro fazendo, te incomoda. Então muitas vezes, nem sempre, mas o erro do outro que está te incomodando tanto é ter o sentimento de culpa mexendo aqui dentro. E não é para isso que serve. Você reconhecer o teu erro não é para você ficar com sentimento de culpa. Sentimento de culpa não faz bem. Inclusive, até nos faz adoecer. Quando a gente reconhece o nosso erro, gente, é para a gente reconhecer que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a errar. Então, você fazer o seu auto-perdão. Então, o problema não está em errar, se ainda é uma característica da natureza humana, mas é você persistir no erro. É você não modificar. O problema está em cair e não querer se levantar e seguir em frente. Quando nós julgamos mais severamente o outro, nós estamos nos colocando numa posição que não erramos.
Muitas vezes a gente fala: olha, o que você fez eu nunca faria, eu nunca falaria o que você fez, é inadmissível o que você fez. Você sabe, quando você faz isso, você está colocando uma posição que você não vai errar. Você sabe o dia de amanhã? Hoje é ele amanhã. Será que a vida não te proporcionou posição e condição que o outro não tem? E se você estivesse na situação dele? Será que você não faria igual ou pior? Então não julgue mais severamente o outro do que você julgaria você. Não censure no outro aquilo que você desculpa em você. E quando você censurar a atitude do outro, veja se essa censura não serve também para você. Porque quando a gente censura o outro, não só vê o erro, nós podemos ter duas intenções. Aquela que a gente justifica é para reprimir o mal, é para se combater o mal. Se for isso, até louvável. Mas assim mesmo, quando o nosso orgulho arruma esse desculpismo para você divulgar o erro do outro, realmente é para reprimir o mal? É para evitar que aconteça algo pior? Ou no fundo a tua intenção é divulgar, é depreciar, é de destruir a imagem do outro perante as pessoas? Nós temos que ver isso. Porque mesmo quando a gente tem que divulgar o mal, gente, a gente tem que fazer uma análise. Aquilo que eu estou passando é verdade? Vai ser útil? Vai trazer o bem? Porque nós não podemos então interpretar ao pé da letra o que Jesus colocou: não julgues para não ser julgado. Jesus jamais proibiu que o mal fosse combatido. Ele tem que ser combatido. Mas nós temos que ver se nós temos autoridade moral para fazer isso. Qual é a nossa real intenção ao divulgar? Porque nós sabemos, como eu disse para vocês, nós temos outras formas de apedrejar. As pedras que nós temos hoje, gente, está aqui, ó. Nós sabemos que muitas vezes, quando nós divulgamos naquela rodinha de amigos algo da pessoa, como que as nossas palavras, as nossas atitudes podem destruir o outro? Às vezes a gente acaba com uma pessoa, gente, com o convívio dela com as outras pessoas. A gente destrói relacionamentos, casamento, família, exatamente pela divulgação desse mal. E outra, a pessoa está ali, ela não está ali para se defender. Nós gostaríamos que fosse feito isso para nós? Se nós erramos, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos que as pessoas nos dessem chance de corrigir o que nós erramos. É isso que nós temos que fazer diante do mal. E não apenas divulgar, não apenas depreciar ou acabar com a imagem da pessoa. Porque a indulgência que nós estamos faltando hoje pode faltar para nós amanhã. Uma certa ocasião, como o seu Augusto não está aqui hoje, eu vou contar duas historinhas para a gente encerrar. O Chico, ele tinha um plantão para fazer, das 7 da manhã às 22 horas, no pleno domingo. E o Chico ia a pé trabalhar no início, porque depois de muitos anos o Chico teve o mérito de ter uma condução própria, era uma charrete. Mas isso depois de muito tempo, e assim mesmo alguém tinha que conduzir a charrete. Porque o Chico falou: eu não dirijo, não conduzo nada. Se eu não conduzo minha vida, imagine alguma coisa. Mas nesse tempo ele não tinha esse privilégio de ir de charrete. Passa ele a pé em frente a um bar, 7 horas da manhã, e vê um grupo de jovens jogando bilhar. Ele olha aqui e fala: mas nossa, 7 horas da manhã e eu indo trabalhar. Voltou na hora do almoço, meio-dia, estava os jovens jogando de novo. Falou: mas até agora. Voltou do almoço, eles estavam lá. À tarde ele foi jantar em casa, estavam os jovens lá. Ele falou: mas não é possível, mas não tem nada mais importante para fazer jogando bilhar desde as 7 da manhã. A hora que ele voltou às 22 horas para casa, estavam lá jogando bilhar. Aí ele não aguentou, ele falou: nossa, eu com tanta coisa,
Durmo tão pouco à noite quando consigo dormir 2, 3 horas. Trabalho até tarde na casa espírita, cuido das pessoas, depois tenho que vir trabalhar. E esses jovens, perdendo tanto tempo importante em atividades inúteis. Aí Emmanuel aparece, né? Fala: Chico, bilhar é a criação de Deus. Enquanto eles estão aqui jogando bilhar, eles não estão sintonizados com os desencarnados delinquentes, que poderiam estar envolvendo o pensamento deles para um assalto, um homicídio, coisas ruins. Enquanto eles estão jogando bilhar, eles estão desviando do caminho do mal. Eles não estão aumentando suas faltas. Chico, aprende a respeitar os caminhos e a bondade de Deus. Então, gente, cuidado, por isso que Jesus falava ao julgar. Às vezes você está julgando a atitude daquela pessoa, mas ela está no máximo do bem que ela pode fazer e no mínimo do mal que ela poderia provocar. Muitas vezes a pessoa está no seu limite. É tudo o que ela consegue fazer naquele momento. E a outra é de Jesus. Jesus estava andando por aquelas estradas, né, com seus apóstolos, e eles encontram um cavalo que estava morto já há alguns dias ali, em decomposição. Quando os apóstolos viram aquela cena, meu Deus, que cheiro ruim! Olha, já está apodrecendo. Aí já começa a contaminar, né? É aquela conversinha, né, entre amigos. Mas vocês já olharam o corte desse cavalo? Eu acho que quando ele era vivo, ele era bem preguiçoso. Eu acho que deu muito trabalho ao dono dele. Olha que pelo feio, que aparência horrível. Jesus deixou eles tecerem nos comentários com o pobre desencarnado. Aí Jesus disse: mas olha que dentes lindos que ele tinha. Então, gente, o mal predomina, o mal é fácil de se ver, mas vamos lembrar aquilo que sempre é repetido: os nossos olhos são espelho da nossa alma. Eles expressam aquilo que nós temos aqui dentro. A mesma situação, a mesma pessoa, dependendo do que você tiver nos olhos, você vai julgar. O que os seus olhos vão buscar? O que tem no coração. Dependendo do que eu tenho no meu coração, eu vou julgar aquela pessoa de outra forma. Então, gente, nós temos também que começar a ver as coisas boas. Então, a decisão é nossa. Quando a gente for, né, ver com tanta facilidade, né, o defeito do outro, procura lembrar: será que ele já não está jogando bilhar? Será que ele já não está no seu limite? É o máximo que ele pode realizar? E que atitude eu vou querer ter diante daquela situação, daquela pessoa? Eu vou ver igual os apóstolos, o cheiro ruim que está? Ou eu vou procurar, diante das situações também, encontrar lindos dentes? Boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.